Hello dear students, tudo bem? Aqui é o seu teacher André Rosa e hoje eu vou falar sobre 3 coisas importantes que a maioria dos professores não falam sobre o assunto e daí você acaba não melhorando a sua pronúncia, passando a entender melhor a nativos. Então eu vou dar essas 3 dicas, tá? Mas antes de falar dessas 3 dicas importantíssimas, eu vou falar primeiramente de uma coisa que todo mundo confunde, que acaba se tornando uma crença limitante, que é o quê? Aprender a pronunciar como um nativo, tá? Não é ter o mesmo sotaque, são duas coisas totalmente diferentes. É aprender a pronunciar, a ter a entonação americana, a usar a sílaba tônica no lugar certo. Isso ajuda muito na hora de você conversar, entendeu? E isso vai fazer com que os nativos te entendam melhor. E principalmente, como eu já falo, if you listen better, you speak better, and if you speak better, you listen better. Isso mesmo. Ou seja, se você ouve melhor, você vai aprender a falar da forma correta. E se você falar da forma correta, você vai também ouvir melhor filmes, músicas e tudo mais. Então, é muito importante. E são assim, já que você está estudando inglês, a melhor coisa para você fazer é já praticar da forma correta. Concorda comigo? É verdade. Você concorda comigo? Dá um joinha aí, tá? Então tá. Agora, vamos falar sobre as 3 coisas importantes que muitos professores não te explicam sobre pronúncia e que ajudam muito você a passar a entender muito mais rapidamente a músicas, filmes e a nativos, tá bom? Então vamos lá. Primeira delas, tá? São os stressed syllables. Mas, e aí, André? Tá, eu sei que tem a sílaba tônica, eu já sei a sílaba tônica, mas para que ela serve? Então agora, vamos lá. Em português, quando nós falamos em português, olha aqui, quando nós falamos em português, nós não temos muitos altos e baixos, e sim a sílaba tônica é um pouquinho mais forte. E normalmente ela vai para cima, ao invés de ir para o lado, tá? E isso é diferente no inglês, tá? Ele também tem um pouquinho do alto, mas na realidade, os americanos e os britânicos, quando eles têm a sílaba tônica, o que eles fazem? Eles stretch, eles deixam a sílaba mais longa. Isso mesmo. Então, vamos lá para a palavra interesting. Tá vendo? Que além de ele ter jogado para cima um pouco, ele ainda deixa ele mais comprida. Ele dá um tempo maior na palavra. Então, oh, she's an interesting person. Então, isso daí ajuda muito na hora da pronúncia, tá? E isso é muito importante. Agora, aqui eu tô falando a importância da sílaba tônica somente numa palavra. Agora, quando você vai falar uma frase inteira, isso ajuda muito, tá? Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui numa frase. Oh, I didn't go out last night. I stayed at home. Tá vendo que todas as palavras importantes, deixei ela um pouquinho mais comprida. I didn't go out last night. I stayed at home. Tá? I didn't go out last night. I stayed at home. E é assim que os americanos normalmente falam, entendeu? É essa paradinha que ajuda eles a entenderem e a se comunicarem. E também é essa parada que ajuda na hora de você pensar no que você vai falar. Então, peraí, eu tenho que usar a forma gramatical toda certa, tenho que usar as palavras certas. E essas pausas aí te dão tempo para você pensar também, entendeu? Então é muito importante, tá? Como você pode ver, então, a sílaba tônica é importante em 2 motivos. Primeiramente, nas palavras, quando você vai pronunciar as palavras. Segundo, nas frases. As palavras mais importantes das frases são as que levam a sílaba tônica e delas deixam mais compridas, tá? Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Where did you go last night? Where did you go last night? O go e o night são as 2 palavras importantes da frase. Então, olha, where did you go last night? Então, isso ajuda muito na hora de você se comunicar com um gringo e na hora de você entender como funciona também na hora de você assistir um filme, ver uma televisão, falar com um nativo, tá? Perfeito, essa daí é a primeira parte. Então, essa daí foi o primeiro deles. Segundo, word groups. André, que negócio é esse de word groups? Agrupamento de palavras, isso mesmo. Em inglês, assim como o português existe isso, só que o nosso grupo é um pouquinho maior. Os americanos, britânicos, os grupos de words, os word groups deles são menores. Então, presta atenção nessa frase. Where have you been? Oh, I went to the United States
and stayed there for a couple of weeks. And after that, I went to Canada, London, and stopped in Italy for a couple of days. Tá? Se você prestar atenção, eu sempre tenho uma parada em grupos. Where have you been? É o primeiro grupo. Well, I went to the United States. Dá essa parada. And then after that, outra parada. I went to Canada, London, and I stopped for a few days in Italy. Tá vendo? Essas paradas, elas são chamadas de word groups. E daí vem a nossa próxima crença limitante, que é o quê? Você pensar que americano fala rápido, e isso acaba com o seu inglês. Então, quebra essa crença limitante, para de falar que ele fala rápido, porque na realidade ele fala em blocos. E daí o que acontece? Do momento que você pensa assim, nossa, os americanos ou os britânicos, eles falam muito rápido, o que você vai tentar fazer para ter a pronúncia ou o sotaque perfeito? Você vai tentar falar rápido. Só que você vai estar usando uma estratégia errada, porque daí você, falando rápido, você não vai pronunciar corretamente as palavras, você vai comer palavra no meio do caminho, você não vai prestar atenção na pronúncia, tá? Então isso não pode ser feito. E você principalmente vai falar como nós falamos em português. Você vai fazer ele muito corrido, você vai falar como nós falamos em português. Nós conseguimos nos entender, brasileiros conseguem entender isso perfeitamente. Mas na hora de você conversar com um americano, isso daí vai influenciar bastante. Então de agora em diante eu tenho até uma dica para você aí. Então você pega, você vai fazer o quê? Tá assistindo um filme, ou tá assistindo um pedacinho de um filme no Facebook, ou um seriado no Netflix, o que seja. Para 5 minutos e começa a prestar atenção nessas pausas que eles dão. Você vai ver que é muito interessante, você começa a ver o inglês de uma nova forma, tá? Então faça isso. Então isso daí são chamados de word groups, tá? E a terceira de todas, tá? Que é o mais importante de tudo. Reduced sounds. Mais informação nova, André? Isso mesmo. Reduced sounds. O que são os reduced sounds? São todas as palavras que não são importantes na frase. Elas só são um complemento, elas só ajudam a formar a frase. Então, entre elas nós temos os auxiliares, as preposições, temos também os pronomes, né, him, her. Todos esses daí, o que acontece na língua inglesa? Eles perdem força, eles usam um som chamado de schwa, que é o quê? É o ok? Então, eles perdendo essa força de que seria a palavra, ele ajuda na hora de você montar a frase. E é por isso, quando você está assistindo um filme, você está assistindo ouvindo uma música, você fala assim, eu não ouvi ele falar o and, eu não ouvi ele falar o to, eu não ouvi ele falar o for. Por quê? Você está esperando, assim como eu te disse, listen better, speak better, você está esperando ouvir a palavra to. E na realidade ele vai falar t, ou the. Como assim, André, ele vai falar t ou the? Então, quando você estuda comigo lá no curso Listen Better, Speak Better, eu vou explicar uma coisa. Se o to estiver depois de uma consoante, ele vai virar t. Tá vendo? Eu não falo nem to, é t. I have to go, I have to go, I have to go. Tá vendo? A consoante é have to go. Então é o V com o to, então ele have to go. Tá? Agora, se ele tiver uma vogal e tiver o to, ele vai virar the. Então, presta atenção agora nesse exemplo de vogal com to. He asked me to help. 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 Ok? Os americanos, quando eles estão falando da forma deles que vocês acham que é rápido, eles substituem, sim, pelos reduced sounds o tempo inteiro. Ok? E isso daí ajuda muito para você entender. Então, do momento que você aprende como reduzir essas palavras, ao invés de falar to, falar t and the, ao invés de falar for, falar fa, ao invés de falar and, falar an, isso tudo ajuda você na hora de você entender melhor a filmes e músicas. Imagina, todas as preposições, todas elas sem cortar nenhuma, elas são reduzidas. Se você aprende as 2 ou 3 pronúncias de cada uma delas, o que vai acontecer? Você vai entender melhor a filmes e músicas. E é isso que acontece a maioria das vezes, tá? Outra coisa,
Vou dar aqui mais um exemplo de reduced sounds que eu acho que é o mais legal de todos, que todos os alunos adoram. São os pronomes him, her, tá? Vou começar só com esses dois primeiramente. Him and her. Então, o que acontece? Um americano, quando ele vai falar, ele corta o H do him and do her, quando o him and her não for importante, tá? Então, por exemplo, nós temos a frase assim: Oh, I didn't talk to him. I didn't talk to him. Talk to him. Ó, talk to him. Tá vendo que ele virou um him ao invés de falar him? E isso ajuda, e ainda ele se une ainda com to. I didn't talk to him. To him. Tá? Her vira her. I didn't talk to her. I didn't talk to her. Então, presta atenção nos filmes, você vai ver que isso acontece bastante. Them. O them perde o TH a maioria das vezes, tá? Lembre-se, quando ele não for tão importante. So, oh, I didn't talk to them. Esse eu falei com um TH. Agora sem o TH. Oh, no, I didn't talk to them. Tá vendo que é um T bem fraquinho? E isso acontece o tempo inteiro em inglês. E se você aprende cada uma dessas estratégias, como você corrigir isso, como você passar a ouvir isso de uma forma diferente, você vai conseguir, sim, ter uma pronúncia melhor, ouvir a filmes, ouvir a músicas, fazer tudo de uma forma muito mais fácil. E quanto mais cedo você aprender tudo isso, melhor ainda. Por quê? Você não vai ter que arrumar. É o que eu falo. Gente, quando eu fui aprender sobre pronúncia, eu já era professor de inglês. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, palhaçada. Eu não sei pronunciar, eu tive que fazer o quê? Eu tive que reaprender um monte de palavras, tá? Então, isso é muito importante. Então, essa daqui foram as 3 dicas aí dessa semana de como você pode melhorar a sua pronúncia, e as 3 coisas são muito importantíssimas. Então, primeiramente, os stress syllables e os stress sentences, tá? Então você vai ter que fazer o quê? Aprender que quando você tem uma sílaba tônica, a maioria das vezes os americanos, eles fazem o quê? Eles deixam mais comprida. Nas frases, quando as palavras são as mais importantes, ela também usa sílaba tônica e ajuda a pronunciar melhor cada uma das palavras, tá? Depois nós vamos para os word groups. O inglês é formado de grupos de frases, e esses grupos de frases, eles têm uma pausa depois de cada uma delas, tá? E a terceira, e o que eu mais gosto de falar, são os reduced sounds, que são o quê? São as palavras que não são importantes na frase e que elas levam o schwa sound, ou sound. E isso que acontece, daí você acaba não pronunciando as palavras como elas são pronunciadas naturalmente, tá? Isso tudo não acontece em português. Ou seja, se você quiser melhorar a sua pronúncia, ser melhor entendido por nativos, o que você tem que fazer? Você tem que começar a utilizar essas estratégias para você poder cada vez mais falar inglês fluente. Perfeito? Tá? Como eu já te disse, o curso Listen Better, Speak Better te ajuda em tudo isso. Lá eu explico cada um desses, detalhe por detalhe, assim, minuciosamente, cheio de exercícios, cheios de prática, que vai fazer com que vocês aprendam muito melhor, tá ok? Bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, curtam aí, compartilhem com seus amigos, me ajudem a distribuir essa informação para que mais pessoas possam aprender a pronunciar corretamente, tá ok? Beijo, vou ficando por aqui e até a próxima!